Oi, 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 minha gente! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Seguimos tentando. Pois bem, se você já participou de outros episódios por aqui, você sabe que quando eu trago o tema que é chega de não sei o que lá, não necessariamente é um chega mesmo, mas às vezes é. Mas pra gente pensar a respeito do assunto, tipo, chega mesmo? Será que já deu? E o tema de hoje é chega de terapia. Porque eu quero compartilhar aqui você, minha amiga, de que o quê? Eu me dei alta da minha terapia. Na verdade, não é tipo alta, mas eu estava fazendo semanal há muito tempo, porque, gente, muita tribulação, sabe? Você precisa de uma ajuda ali, né, para sustentar a vida. Mas falando sério agora, se é que eu consigo, eu estou fazendo a minha terapia agora a cada 15 dias. Aconteceu que eu fiz a terapia ali antes de sair de férias, ali lá pro dia 20 de dezembro. E aí eu falei, meu Deus, né, encontrar com a família e tal, muito tempo sendo mãe ali, né, as crianças não têm aula, achei o quê? Que eu ia ficar biruleibe. Falei, vou voltar querendo muita terapia, 2 vezes por semana até eu voltar pro meu centro. E graças a Deus eu percebi que, obviamente, eu vivi os meus conflitos, mas acho que quando a gente tá orando melhor ali, dá uma ajudada também, né? E eu falei, cara, não tô no momento de crise no momento, é um lugar bom pra mim. Quem já ouviu outros episódios sabe que eu sou devota, né, da terapia. E eu acho que para quem já viveu muitas questões de saúde mental como eu vivi, fazer terapia é tipo igual para mim fazer pilates. Mesmo que seja num período de não sentir dor, é sempre um cuidado a mais porque eu tenho uma coluna e um joelho ferrado, né? E para mim é isso, tipo, tem uma mente aqui que tende à doença, ao desequilíbrio, então é sempre bom. Mas foi muito curioso porque eu sobrevivi sem terapia nas férias. E aí, na semana que eu falei, não, tá tranquilo, tudo bem, porque minha Pisci não mora no Brasil, não tem, minha Pisci não tá no Brasil. Ela mora em Portugal, e ela falou que lá no fim do ano, como ela faz um doutorado, as coisas não param meio que no fim do ano, e ela decidiu tirar férias dela agora, entre janeiro e fevereiro. Então eu já ia ficar sem ela 2 semanas. Daí eu falei, então vamos testar, né? Pra ver se chega de terapia na minha vida ou se pelo menos diminui um pouco. Aí eu falei, sobrevivi nas férias, agora eu vou ficar ótima. Juro pra vocês que na mesma semana que eu falei, essa semana eu não tenho, eu tô de boa, eu falava, nossa, tudo que eu queria era uma terapia agora. Mas sobrevivi, né? Existe vida além da dor e eu sobrevivi. Mas o que eu queria falar com vocês, gente? Eu tenho para mim que assim como todas as pessoas precisariam fazer pelo menos um check-up para ver como que tá a saúde uma vez por ano, eu tenho para mim, tá? Não é uma sentença, não tá escrito na Bíblia, que todo mundo precisa fazer uma terapia. Porque assim como a gente tá vivendo a nossa vida e tem ali o nosso corpinho, às vezes a gente não se alimenta direito, né? Ou está com sobrepeso, ou está faltando massa muscular e precisava mesmo de uma ajuda, o que acontece? Da mesma forma, eu entendo que a nossa mente, a gente está vivendo nessa vida e a gente vai acumulando más compreensões, machucaduras, traumas, ou a gente está passando por alguma situação em dado momento que a gente não consegue ter aquele discernimento. Então, tirando já as pessoas que obviamente precisam de ajuda, tipo, porque tem um diagnóstico, uma patologia, um descontrole emocional que você já diagnosticou, para mim todo mundo precisava desse espaço, quiçá semanal, não tinha que ser um item de luxo, porque terapia, de modo geral, não é uma coisa R$ 10, né? Mas de ter esse espaço para elaborar suas questões, de ter um profissional que vai ali te ajudando, porque só de você ir falando aquilo ali, já de alguma forma, sabe? Traz essa ajuda. Eu vejo também que muitas vezes quando vocês me mandam mensagem pedindo ajuda e olhando as pessoas que estão ao meu redor, de que muitas pessoas já vêm com o seu diagnóstico. Às vezes rola essa dúvida, né? Será que é porque antes as pessoas não tinham tanto acesso, então elas já eram doentes, só não tinha diagnóstico? Ou será que agora as pessoas estão mais doentes? Eu tenho pra mim que é um pouco dos dois, porque gente doidinha, já, tipo, precisando de ajuda sempre teve, mas eu vejo que a gente vive numa sociedade adoecida, né, pelo pecado, pela falta de Deus, pela desigualdade. Então, para mim é difícil realmente alguém que não precise de uma ajuda, de um suporte para viver com seus traumas ou não. Mas uma coisa que eu acho que é interessante que eu queria trazer aqui para vocês
é a polêmica de que a gente não precisa de terapia se nós formos pessoas que são de Deus. Eu vou ler aqui para vocês um comentário, não vou falar o nome, mas se você for no meu perfil você acha, brincadeira, de uma pessoa que fez um comentário. Foi um episódio, né, inclusive foi o último podcast do ano passado, em que eu falava de que muitas vezes a gente pagava terapia para apanhar. E a pessoa foi e fez o seguinte comentário no post. Abre aspas. Com todo respeito aos profissionais de saúde mental, mas a melhor terapia é a oração. Uma direção espiritual com um bom padre, uma vida sacramental, uma boa conversa com uma amiga de confiança e etc. Fecha aspas. Discordo completamente. Escrevi de uma forma polida porque eu sou legal, mas discordo completamente. Por quê? Eu conheço muitas pessoas, já convivi com muita gente de igreja, né? O meu background de amizades sempre foi da igreja. E muita gente muito bem intencionada, de modo geral, até constante na sua vida de oração, mas cheia dos probleminha, sabe? E aqui dos probleminha eu falo com todo amor no coração porque eu tenho probleminha também. E o quanto que essas pessoas mal resolvidas nas suas questões levavam isso para sua vida ministerial. Levavam isso para sua vocação, seja vocação matrimonial, ou sacerdócio, para quem é freiro, para quem é leigo consagrado, ou para quem tá ali, né? Então você tá ali em Deus, você acha que você tá com a bola toda porque você tá rezando, mas existem coisas que muitas vezes são tão profundas que não é que Deus não resolve, mas é que não é papel de Deus. É igual mesmo essas questões que a gente fala sobre ir ao médico. Deus pode te dar uma cura física? Pode, mas você não pode cuidar da tua saúde, você não pode tomar umas vitaminas, sair do sedentarismo, tomar um remedinho, né? Pode. E eu acredito que para essas questões de saúde mental é exatamente a mesma coisa. Eu tenho a impressão de que eu já comentei isso em algum outro episódio, mas eu acho que é válido trazer isso novamente aqui. Eu me lembro que eu conversava em algum momento com um amigo, fundador de uma comunidade, se chama Jean Bertier, lá de Minas Gerais, e eu perguntava para ele é muito estudado nessas questões de demonologia, e ele dizia para mim de que muitas vezes um demônio, ele pode ficar como se fosse escondido, né, ilustradamente aqui para a gente conseguir compreender a dimensão espiritual, do mundo espiritual, mas escondido como que atrás de um sofá durante muitos anos, observando o comportamento daquela pessoa, observando as fraquezas e tudo mais, para que no momento certo ele atacasse. E quando ele desse o bote, seria algo extremamente certeiro, porque ele estudou aquele comportamento daquela pessoa durante muitos anos. E, sobretudo, as brechas que ele agiria eram as nossas questões mal resolvidas. Então, assim, obviamente eu não quero entrar aqui em detalhes e não estou falando especificamente de ninguém, mas a gente sabe que não é raro casos de lideranças, de, enfim, pessoas públicas que às vezes caem em pecados que todo mundo fica, meu Deus, mas o que aconteceu? E essa pessoa era tão de Deus, tão de oração, tão usada. E aqui é claro que nem sempre a unção é um assunto espinhoso de falar, mas nem sempre a unção tem uma ligação com a santidade em si. Se a pessoa é santa, claro que está ali sendo usada, mas muitas vezes é uma pessoa escolhida por Deus que pode ter sua queda. A gente vê isso inúmeras vezes com os profetas na Bíblia, né? Mas eu digo que o que eu quero dizer é que eu já vi isso que esse amigo Jean me disse acontecendo na prática muitas vezes. Pessoas extremamente talentosas, cheias de dons, mas que porque tinham um problema mal resolvido, sei lá, na paternidade, era uma pessoa extremamente carente, era uma pessoa abusadora, né, no sentido de abusar do seu próprio poder ministerial, subjugando outras pessoas a si, para o seu próprio benefício e fama. Muitas pessoas que têm questões mal resolvidas na sua sexualidade, e aí às vezes tá ali vivendo um casamento de anos fiel, e quando não tem uma queda, e aquela queda se torna um escândalo, e quando esse escândalo vem à tona, não é só a própria vida da pessoa que, enfim, cai em descrédito, né? A honra, a boa fama daquela pessoa, mas cai às vezes uma obra inteira. Por quê? Não era porque essa pessoa não rezava, não era porque essa pessoa não tinha um bom conselheiro espiritual, não era porque essa pessoa não tinha uma vida sacramental, mas é porque muitas vezes essa pessoa não cuidou de uma feridinha que ela achava que estava calada, porque Deus ama, Deus cuida. E de novo, não quer dizer que Deus não ama e Deus não cuida, mas existem coisas que é papel seu de fazer. E uma coisa que ficava muito forte para mim quando eu preparava esse episódio para trazer para vocês
é de lembrar de uma passagem bíblica que fica em Isaías e que é muito forte para mim em relação ao meu chamado pessoal ministerial, que é uma passagem em que o Senhor fala, né? Aplainai o caminho do meu povo, retirai, né, as pedras de tropeço, ajudai aqueles que estão com os joelhos vacilantes e cambaleantes e tudo mais. E eu posso dizer para você de que a minha visão enquanto quem aconselha pessoas, evangeliza, discipula há tantos anos, é de que principalmente para nós mulheres, a maior pedra de tropeço que eu vejo no nosso caminho é o nosso emocional desregulado. São as nossas feridas maltratadas. Muitas vezes você não consegue se relacionar, você não consegue ir bem no seu casamento, você não consegue ser boa mãe. Não é porque falta virtude, é porque falta oração. Eu sei que você é muito bem intencionada, mas existem coisas dentro de você que precisam de cura. Você está me entendendo? Que sim, precisam de terapia. Como que você acha que você viveu um abuso sexual e isso não vai desaguar no teu casamento? Como que você acha que você que veio de uma criação totalmente ali, sabe? Ou cheia de violência, ou cheia de limites descabidos, você acha que isso não vai afetar na sua maternidade? Você acha que não tudo que você já viveu e traz de bagagem até aqui não vai refletir em quem você é hoje? É ingênuo da nossa parte isso. E para além do que eu vejo de outras pessoas, eu, assim, trago um testemunho muito pessoal do quanto que eu já penei em muitas situações da minha vida, porque eu ainda não havia sido curada de muitas coisas, ou minimamente não tinha conhecimento de quais eram os meus espinhos na carne, as minhas tendências. E eu fiquei, gente, às vezes, em muitas situações por anos, rodando em círculo, sabe? Fazendo looping, porque eu não conseguia avançar. Eu tenho, Larissa, plena consciência de que se eu não sou uma mulher que tivesse passado pelos processos de cura que eu passei, e se hoje eu não fico em manutenção pela minha própria história, eu seria refém dela. Então, uma pessoa que muitas vezes tem um potencial muito grande, mas ela vai ser para sempre um projeto daquilo que Deus sonhou, porque os traumas dela reduziram ela a isso. Então, eu falo isso para vocês hoje, até mesmo para que a gente se liberte de falas equivocadas como dessa pessoa que, ok, é uma pessoa muito religiosa, acredita que Deus é muito poderoso e um bom... E não quer dizer que nada disso não seja realmente importante. Eu mesma testemunho que quando eu estou buscando o Senhor de modo mais fervoroso, eu sou uma pessoa mais equilibrada, mas muitas vezes a minha história me atravessa de um jeito que eu preciso de ajuda. E isso não é demérito de Deus, nem da obra, e nem da igreja, e nem dos sacramentos, mas é eu enfrentando os meus limites e a minha história com mais maturidade. Então eu queria muito que esse tipo de peso também saísse da sua cabeça, né? Eu sei que tem muitas pessoas também, eu tenho amigas próximas que receberam alguns diagnósticos, muitas vezes difíceis de serem lidados, né? Como TOC, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, que são coisas que, meu Deus do céu, eu tenho isso, mas e Deus? E por que Deus não me curou? E não sei o que lá. E carregam esse peso porque já não basta ter uma patologia, né? Ter um diagnóstico. Você ainda tem que carregar o peso de que você tem isso porque você não crê. Em nome de Jesus, que isso caia por terra agora. Cuida de você, cuida da sua saúde mental, toma o seu remedinho todo dia. Quem disse que essa não pode ser uma cruz que te santifica e que inclusive às vezes te ajuda até a ser, sei lá, disciplinada em outras coisas ou a vencer tudo isso? Tem gente que também às vezes começa um tratamento terapêutico ou psiquiátrico na esperança do desmame. Tu ainda tá toda doida, precisando de muita ajuda, mas você já tá focada no desmame. Calma, cuida de você. É demérito. Fere muito o nosso orgulho a gente pensar de que talvez eu vou ser dependente de remédio para sempre. Se uma pessoa tem problema de pressão e ela tem que tomar remédio para sempre, ela não é dita como uma pessoa que não tem fé, porque alguém que tem uma condição de saúde mental e tem que tomar remédio para se regular pro resto da vida é menos crente. Isso tá errado. Então eu queria muito conseguir tirar assim da sua cabeça esses pensamentos que te impedem de viver bem o seu tratamento, seja ele por um período ou seja ele para sempre. Que bom que tem bons profissionais, que bom que você tem acesso, recurso para isso, seja do meio público ou particular, mas assim, a gente precisa cuidar da gente, porque senão, até quando a gente vai ficar sendo refém disso? Para ajudar a gente um pouco mais nessa questão, eu acho que sobretudo nesse aspecto de
Medo de terapia e Deus, e será que a terapia também vai me afastar de Deus, que tem um pensamento meio assim, né? De talvez você não ter um psicólogo cristão e ele me falar para não viver a castidade ou para eu largar do meu marido, né? E talvez para isso uma boa base de fé realmente te ajude até na escolha de um profissional melhor. E se esse não se adequa, eu escolho outro. Mas eu chamei uma amiga, que é a Poliana, nossa amiga psicóloga. Ela participou de um episódio aqui. Se você talvez caiu de gaiato nesse episódio ou enfim pulou, eu te convido a conhecer ainda mais a Poliana, que ela participou de um episódio no ano passado, 2024, que era nem 8 nem 80, Zona Cinza, e falava sobre esse equilíbrio. Ela conta um pouco da história dela. Enfim, eu chamei a Poliana para fazer uma participação, pedi para ela me mandar um áudio falando um pouco sobre isso, sobre qual era a visão dela, não só enquanto psicóloga, mas enquanto pessoa católica, sobre o assunto. E ela mandou um áudio que eu vou compartilhar aqui com vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui em mais um episódio desse podcast. Vamos ao nosso tema, então? Para mim, a psicologia, a terapia é uma ferramenta aí essencial para ajudar pessoas que têm o livre-arbítrio comprometido por traumas, por padrões inconscientes, por um sofrimento psíquico intenso, né? Muitas vezes na vida a gente acha que está tomando decisão livre, quando na realidade a gente está preso, enjaulado a repetições, a medos, a defesas do nosso ego que limitam a experiência da vida e a experiência da espiritualidade, inclusive, né? Todo mundo tem contradição, tem padrão que repete sem querer, tem feridas que faz reagir de forma fora de controle. Inclusive você, alecrim dourado, que está ouvindo e acha que terapia é bobagem. Na psicologia analítica, a gente chama tudo isso aí de sombra. E se a gente não olha para a nossa sombra, a gente não só corre um risco, mas a gente vai projetar ela nos outros, né? A gente vai ser tomada pelo orgulho, pelo medo, pela culpa. Me lembra muito o que São Paulo dizia, né? Do bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Quando a gente não olha para as nossas sombras, a gente joga essas dores, medos, expectativas no próprio Deus. Se alguém cresceu com uma figura paterna severa e punitiva, por exemplo, pode, de maneira inconsciente, enxergar Deus da mesma forma. Aquele Deus que é um juiz implacável, que está sempre pronto para castigar. Por outro lado, quem nunca sentiu que pôde confiar em alguém, que levou muita bolada nas costas na vida, também pode ter dificuldade em acreditar nesse Deus que cuida e que provê. Deus se torna um repositório das nossas projeções. A gente não enxerga ele como ele é, mas como a nossa psique ferida consegue conceber ele existir. A gente não consegue ouvir Deus porque a gente só escuta o eco das nossas histórias mal resolvidas. E aí que a terapia consegue ser uma intervenção, né? Ela não vai ameaçar a fé. Ela só vai ser uma ameaça para alguém que a visão de mundo está tão estreita que não suporta o mínimo de confronto. Digo de novo, terapia não enfraquece a fé. Ela remove os ruídos, ela limpa o caminho. E aí você, com o seu livre-arbítrio restituído, pode viver, inclusive, uma realidade de fé muito mais autêntica. Tá bom? Fica aqui o meu beijo e até a próxima. Áudio. Beijo aí. Poliana é maravilhosa, né, gente? Já vou deixar o arroba dela, que é @psipoliana. Vou deixar aqui nos comentários, nas legendas também. Mas, meu Deus do céu, né? Acho que o que... Nossa, deu uma explodidinha aqui na minha cabeça. É agora, quase no final, quando ela fala de que, no fim das contas, a terapia só vai enfraquecer pessoas que já são fracas e não suportam o confronto. A paz de Jesus e o amor de Maria. Até a próxima. Meu Deus, porque é exatamente isso. É isso que a terapia faz com a gente. Ela nos confronta, e às vezes o confronto, ele não vem só do psicólogo, né? Mas o confronto, ele vem das cartas na mesa, né? Ele vem
do encontro com a nossa realidade. É do tipo assim, meu Deus, mas isso é isso, isso é isso. E a minha história, o que é nossa, de onde vem? Mas isso dói, não quero tocar. A gente vai se confrontar, inclusive, com a verdade. A verdade de quem nós somos, a verdade de quem a gente gostaria de ser e não consegue, né? Então, eu achei isso muito forte. E me reconheci muito, porque, inclusive, trazendo um fato curioso aqui, mas a minha psicóloga, ela não é cristã. Eu fiz essa leitura baseado nos anos. Ela já é minha psicóloga há muitos anos, né? E eu tenho... Ela nunca me disse, né? Tem esse sigilo todo, mas eu tenho pra mim de que ela já foi, mas ela não é mais. Ela passou por uma conversão filosófica. E eu achei muito curioso, porque chegou uma época que eu falei assim, nossa, será que eu dou conta de uma pessoa que vai me confrontar nesse lugar? Inclusive, por sofrimentos que eu já vi na minha vida, eu já tive os meus momentos de questionamentos de fé. E eu tinha muito esse medo de perder a minha fé. Então vai que essa mulher me dá um enrosco na cabeça e daqui a pouco eu tô servindo a Nietzsche. Eu não tô mais servindo a Deus, né? Mas ao mesmo tempo eu ficava muito assim, caramba, mas onde que tá enraizada a minha fé? Que fé de bosta que é essa que a mulher me faz uma pergunta e eu vou pra Buda? Não, pelo amor de Deus, né? E, inclusive, para mim, também uma coisa bem particular, muitas coisas que me levaram para a terapia foi uma religião adoecida que eu vivi durante muitos anos. E isso não é sobre Deus e não é sobre a Igreja Católica, mas é sobre pessoas e lugares que nos adoecem dentro da própria igreja. Então eu precisava, no meu caso, de uma pessoa que não fosse religiosa, ou pelo menos não mais pela minha percepção, para que ela me confrontasse nesse lugar. E até mesmo eu passasse uma peneira do que realmente era Deus e o que não era. Um dos conflitos que eu levei assim que eu comecei a terapia, por exemplo, era: mas Deus me disse tal coisa. E eu precisei, na terapia, gata, me confrontar com a realidade de... Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Poxa, não foi Deus que disse, né? Você tá preparada para ter esse nível de confronto e você descobrir que algumas coisas que talvez você cria eram falta de maturidade? Que Deus nunca disse? Que você escolheu? Eu me confrontei assim. E se porventura em dado momento isso poderia me fazer pensar assim, mas caramba, então Deus não isso, Deus não aquilo, comigo aconteceu exatamente isso que a Poliana falou no áudio. Limpou a minha visão e ao invés de eu achar um Deus que se supostamente me falou isso e por essa escolha que ele me disse eu me ferrei, seria um Deus que não me ama. E ao limpar a minha visão e falar, não, isso aqui não foi Deus, isso aqui fui eu. Lide com as consequências da sua escolha, inclusive escolhas que foram feitas por uma menina ferida. Deu no que deu. Deus em sua misericórdia me acolhe. Então, eu limpo esse ruído de achar que foi Deus que disse uma coisa que ele nunca disse, e isso me faz ter um relacionamento com Deus que vai para além do que eu acho que ele disse. Faz sentido para você? Então eu quero finalizar. Ela ainda mandou mais um último áudiozinho bônus e falou: ai amiga, se você achar que faz sentido você coloque, fez muito sentido, eu quero finalizar com ele, mas eu queria que não houvessem dúvidas de que talvez ainda nesse ritmo de começo de ano, às vezes você começa toda animada, mas você se vê tão travada, talvez tenha algumas coisas aí que precisem de uma luz. E quem disse que um profissional, será que não é orgulho e prepotência demais a nossa achar que a gente sozinha vai dar conta das coisas? Será que um bom profissional não pode te ajudar e lançar luzes sobre algumas sombras e isso te ajudar até mesmo na sua vida espiritual? A você viver uma vida espiritual sem neurose e com mais liberdade? Eu creio. Vamos para o último episódio de Poliana para assim, ó, acabar com a nossa vida. Já que nós somos amigos e vocês já sabem que eu me auto-intitulei embaixadora dos exercícios espirituais, eu quero dividir com vocês algo que para mim é muito especial e pessoal, que é um trecho de um texto da minha vivência dos exercícios espirituais e que foi escrito por um irmão jesuíta que eu não tenho o nome anotado aqui, infelizmente, mas que usou desse texto durante a exposição do tema que falava justamente sobre o pecado. Tá? Então vamos lá. Amar a si mesmo significa que se deve amar tudo em si, até o lado da sombra. Aquele que conhece a sua sombra lidará com mais cuidado consigo mesmo e questionará mais criticamente as suas próprias motivações.
Cessará de projetar os seus lados sombrios sobre os outros e lidará de forma mais benevolente com as pessoas do seu entorno. Lidar criativamente com a própria sombra torna-a frutífera. Aquele que quer medrosamente manter a sua sombra presa será dominado por ela. Aquele que souber administrá-la criativamente poderá mantê-la como fonte de inspiração e de espiritualidade. Aqui está o lado humanizante da sombra. Quando o ser humano se reconcilia com a sua sombra, pode encontrar o caminho para o seu eu verdadeiro e descobrir Deus dentro de si. Só quando ele tem coragem de mergulhar em sua obscura realidade é que seu inconsciente também entra em contato com Deus. Sem o doloroso autoconhecimento, no qual ele toma consciência da sombra presente dentro dele, a relação com Deus se torna unilateral. Então é isso. Sem autoconhecimento, sem consciência da própria sombra, você que acha que está se relacionando com Deus, pode no fundo estar se relacionando só com você mesmo. Pesado, hein? Eu achei. É isso, gente. Um beijo. Ai, amiga, mais uma vez, obrigada. Você é maravilhosa. Eu me senti muito igual ao episódio, quem assistiu sabe. Poliana sentada aqui e eu assim, ó. O que eu falo agora depois de tudo isso? Eu preciso de minutos pra degustar tudo isso. Mas enfim, gente, eu espero que esse episódio, né, esse testemunho que de alguma forma eu dei e essas palavras tão enriquecedoras da Poli te ajudem, né? Quem sabe seja a luz que você ficou pedindo pra Deus que precisava, ou uma confirmação, né, de ai, será que eu faço terapia ou não? Tá toda xoxa capenga e já sabe o que tem que fazer, mas por falta de confirmação, pomba, está aqui esse episódio pra você, para que você seja curado, você seja livre. Vai ficar lidando aí com os espinhos na carne, já vou te dar esse spoiler, mas um espinhozinho é melhor do que tu tá uma chaga aberta, né? Uma chaga ambulante, né, amiga? Vamos combinar? Em nome de Jesus, um 2025 de você mais curada, mais madura, mais plena, mais cheia de Deus. Amém? Deixa eu pensar num emoji. Por que eu não escolho os emojis antes? O que vocês acham dessa ideia? Me dá essa dica. Kilário, por que você não escolhe os emojis antes? Vou pedir ajuda dos meus universitários. O que vocês acham que eu coloco de emoji? Uma luz! Muito bem, uma luz. A terapia pode ser uma luz na sua vida, aleluia. Outro dia eu apresento para vocês os meus universitários. Gente, se você chegou até o final, então coloca uma luz, que essa luz que vai ser a terapia na sua vida, em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever nesse canal, de deixar o seu joinha, o seu like, fazer um comentário, compartilhar com outras pessoas, aquela sua pessoa, né, que é a chaga aberta ambulante. Manda pra ela, fala, amiga, ó, dá uma olhada nisso aqui. Ela vai falar, ai, chega de terapia, até alguém defendendo, até que enfim alguém dizendo que eu não preciso. Pegadinha da Laricinha, tá bom? E Spotify a mesma coisa, não deixa de seguir, deixa lá sua classificação para que mais pessoas sejam alcançadas e sejam livres em nome de Jesus. Aleluia. Tá bem? Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.